Olá, pessoas, bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade. Estamos no bloco 936.409 do Bitcoin. E eu vi o Daniel Lopes falando algumas besteirinhas ali sobre o Bitcoin. Então, roda a vinheta. Bom, antes de entrar ali no vídeo que eu vou reagir, eu queria dar um papinho aqui sobre os nossos parceiros. Então, primeiro, ó, a Spike to Spike, o Ouriço, nosso parceiraço aqui para você comprar Bitcoin com privacidade e segurança. Use a Spike to Spike. Use o meu arroba Ojeda, para ter o desconto de 20% nas taxas. Então, pode usar o meu arroba à vontade. Lá ele, lá ele. O outro parceiro que eu quero falar é. Deixa o Ouriço sair da tela. Falou, Ouriço. O outro parceiro que eu quero falar é a ProHash. Tá? As hardware wallets aqui, ó, da OneKey. E várias outras soluções ali. Com até 20% de desconto usando o meu cupom que tá aqui na descrição. Tá bom? Você usando o cupom arroba. Aliás, não é arroba. O cupom OGEDA você vai ter 5% de desconto. Usando o cupom com cripto e pagando com cripto, você vai ter mais 15% de desconto. Então, ao final, você vai ter 20% de desconto comprando na ProHash ali, acessando pelo meu link. Agora sim, bora reagir. De... Ué, deixar assim, né? Bom, se ele tiver certo, já era. E é um vídeo sobre o Bitcoin. Eu não cheguei a ver o vídeo, tá? Então, o react vai ser ao vivo. Nosso canal. E esse negócio aí, meus amigos de Bitcoin, tá dando uma polêmica, né? A gente Sempre dá, né? Quando que o Bitcoin não deu polêmica? Acho que desde que eu conheci o Bitcoin, sempre você tem lá 1, 2 anos bons, de repente, pá, e aí o pessoal começa a falar que morreu, acabou, não sei o quê. tem um grupo, né? Você sabe, agora com os alunos lá da Arca, né? A gente criou ali um ponto de encontro ali exclusivo dos alunos. E eu perguntei para eles dicas de temas, né? Eles sugeriram várias opções. E eu ia abordar alguns dos temas que os alunos. Esses são os melhores vídeos, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu sugeri ali no meu grupo de membros, do que vocês querem que eu fale? E as pessoas falaram, fale sobre o amistoso do Estrela Vermelha contra o Dinamo Zagreb de 1966. E aí a pessoa liga a tela e começa a falar. Ela não é algo que ela domina, não é um assunto que ela domina, não é nenhum assunto que ela propôs que ela falasse. Ela simplesmente tá jogando pra torcida. O, o público ali do canal dele pediu e ele resolveu falar. Mas bora pro vídeo. Lá da Arca tinham sugerido, mas hoje esse negócio do Bitcoin está muito em alta e eu acho que é um momento maravilhoso para a gente tentar entender o que está por trás. Você deve ter visto aí que o Bitcoin está caindo muito e existe um grande debate sobre criptomoedas e stablecoins acontecendo lá nos Estados Unidos, está mó polêmica, e existe também uma disputa enorme entre os Estados Unidos e o pessoal lá de Pequim com relação às criptomoedas. Vou explicar isso tudo para você. Você que investe em Bitcoin, é importante você entender o que a gente vai falar hoje. E também é importante você entender que uma parte dos educadores financeiros aí que a gente... Eu gosto do Daniel, tá? Eu gosto do Daniel Lopes. Ele tem um jeito magnético de falar, assim. Eu acho legal os vídeos. E eu gostei. Esse cenário ficou bem legal. Eu não tinha visto nenhum vídeo dele com esse cenário ainda. Ficou bem legal. vê, primeiro, os caras não leem inglês, tá? Não leem inglês, não acompanham notícia em tempo real dos Estados Unidos. Então, os caras estão defasados e, além disso, também eles têm uma visão muito romântica, a gente poderia dizer, das criptomoedas, né? Tá, vamos isolar essa parte aí daqui do comentário dele. Não lemos inglês. Quem não lê inglês na bolha, né? Nos nossos eventos vem palestrantes internacionais e tem até palestras em inglês.
O, o Maca, por exemplo, escreve para jornais no exterior. Então eu não sei exatamente de quem que ele tá falando. Seria interessante se ele desse nome aos bois, tá? Porque as pessoas da comunidade bitcoinheira, ali você pega o Dove, nem mora no Brasil. Inglês é basicamente a língua com quem ele fala todo dia, né? Porque ele se comunica todo dia. O Alan Reicher. Então, dizer, começar o argumento dizendo que, olha, não, os bitcoinheiros aqui do Brasil, eles têm uma visão romântica da coisa e eles não falam inglês. Você tá falando de quem? Né? Ah, o Renato 38, porque ele fala um português ali cheio de sotaque. Sim, ele tem sotaque baiano, mas ele estudou na Alemanha, ele estudou na Itália, ele fala inglês fluentemente. Então, de quem que você tá falando? Porque é muito fácil simplesmente criar um espantalho e ficar sussurrando esse espantalho. Ah, não, os influencers brasileiros só querem ficar te empurrando pra comprar mais, comprar mais. Cara, se você segue esses influencers que ficam te empurrando geminha, nova criptomoeda pra te fazer comprar mais, e realmente existem, e realmente esses caras têm muitos seguidores, sinto muito. Mas isso não é o que significa a comunidade bitcoinera. A comunidade bitcoinera, ela vai muito além. E essas pessoas que eu citei e muitas outras têm um trabalho muito sério. Né? Eu não faço uma análise aqui e simplesmente falo, compra, vai lá e compra. Pelo contrário, eu vou, mostro o gráfico e tal, e falo, olha, apesar do medo, apesar do mercado estar desesperado, todas as vezes que nós estivemos nessa mesma situação foram bons momentos de compra. Então eu não entendo a quem ele se refere. Cara, olha, assim, acho que criptomoeda é uma coisa que surgiu espontaneamente lá de um cara chamado Satoshi Nakamoto. Foi tudo assim um projeto muito para o bem da humanidade, né? Muito inocente. Tá. O próprio Satoshi Nakamoto no Bitcoin Talk, ele deixou muito claro ali no fórum quais foram as origens das ideias. Inclusive, ele mencionava um ou outro autor pelo nome. E você vê que o Bitcoin não foi algo que surgiu do nada ali em 2008/2009. Foi algo que vinha desde os anos 80 se desenvolvendo junto com várias tecnologias, timestamp, criptografia, o próprio e-mail. Tem várias, o torrent, tem várias tecnologias que o Bitcoin se ancora. Então, ele realmente não foi criado do nada. Mas ao mesmo tempo que ele não foi criado do nada, o Daniel, eu não sei se ele tem algum conhecimento técnico, mas o código do Bitcoin é aberto. Que é o que eu falo ali no vídeo sobre o Epstein, né? Que fizeram esse bafafá todo. Inclusive, eu fiz o vídeo. Se você não conhece o canal, dá uma olhada lá no vídeo que eu falei exatamente sobre esse ponto do Epstein. Se o código é aberto, qualquer pessoa pode revisar. E você não precisa ser um especialista. Você pode copiar o código inteiro, jogar numa IA. E aí você tem que ter uma IA boa, né? Mas jogar numa IA e falar: me ajuda a compreender esse código. Há alguma backdoor nesse código? Alguma brecha nesse código? E ela vai te ajudar a identificar. Usa 3, 4, 5 IAs se você não confia em uma. A questão não é. A questão no Bitcoin não é quem criou. Isso pouco importa. Isso é marketing. Quem é Satoshi Nakamoto? É marketing. E é um marketing copiado ali de Ayn Rand. Com aquela pergunta clássica do. Deixa eu só fechar uma janela aqui, que o pessoal tá me enchendo o saco no WhatsApp. Aquela pergunta clássica do quem é John Galt? Quem é John Galt? Quem é John Galt? Desperta a curiosidade nas pessoas. Quem é Satoshi Nakamoto é uma frase que desperta curiosidade nas pessoas. E não ter uma resposta até hoje é um fato que continua despertando a curiosidade das pessoas. Agora, isso está longe de ser o mais importante. Mesmo que se identificasse quem é o Satoshi Nakamoto, o mais importante é saber que essa pessoa tem 1 milhão de Bitcoin e não gastou um centavo. Então, quando ele fala que tem uma questão romantizada de considerar que é uma moeda feita para o bem da humanidade, eu não acho que foi uma moeda feita para o bem da humanidade, assim como nenhuma moeda é feita para o bem da humanidade. Toda moeda é feita para ser útil no mercado e para
equilibrar as relações entre as pessoas, né, as transações comerciais. E o Bitcoin cumpre muito bem esse papel numa época em que todas as outras moedas estão altamente inflacionadas, inclusive prata e ouro. Porque você tem ali prata de papel, ouro de papel, e você tem 3 vezes mais ouro de papel do que ouro em circulação de fato. Então, elas também estão inflacionadas. O Bitcoin, apesar das corretoras que fazem uma microinflação ali, e isso é ruim, por isso que eu sempre falei que corretoras são inimigos, o Bitcoin, ele tá blindado dessa inflação, porque o protocolo dele é aquele. São 21 milhões e acabou. É isso que esse pessoal tem que entender. E tal, uma coisa assim muito linda, né? Uma coisa maravilhosa. Cara, tem uma... Se você entender o que está por trás das criptomoedas, meu amigo, você pode até usar, mas você vai saber com que e com quem você está lidando. Vou explicar O que está por trás das criptomoedas? Vamos lá, vamos ver se ele fala objetivamente. isso tudo agora para você. Grande interesse, tá? Porque isso pode ter impacto gigante sobre o Brasil também. Bitcoin tá caindo pra caramba, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Vou dar a vocês a explicação mobral para o que está acontecendo e depois vou te dar a explicação mais real sobre o que está acontecendo, tá? Então vamos... Ô, louco, ele é tão especialista em Bitcoin que ele já tem 2 explicações. Uma mobral, né? Mobral, para quem não sabe, é uma explicação mais QI 83, vamos dizer assim. E uma outra explicação completa. Tá. Mas qual é o seu conhecimento técnico, Daniel Lopes, para dar explicação sobre isso? Você pode dar explicação, como eu falo ali no vídeo do Epstein, sobre o que esses caras tentaram fazer. Eles tentaram controlar o Bitcoin porque eles de fato controlam todas as outras moedas. Eles de fato controlam o ouro, eles de fato controlam o dólar, eles de fato controlam as ações. E eles tentaram de fato controlar o Bitcoin. E a cada tentativa de controle do Bitcoin, o preço sobe mais. E nós estamos no momento de descrédito, porque o preço caiu, e ainda assim, nos últimos 15 anos, durante mais de 13 anos, quem comprou, considerando o preço de hoje, considerando o preço de compra, está no lucro. Esse recorte tem que ser feito. Porque quando os Faria Limers, que são as putinhas do Epstein, começaram a elogiar o Bitcoin e o preço subiu lá para cima, ali, se você quer tradear, se você quer vender, ali era o momento de vender. Não agora que já caiu. Ainda pode cair mais. Ó, não se assuste se cair para 45, 47 mil dólares. De repente, um ou outro dia, 30 e poucos mil dólares, tá? Não se assuste. A questão não é, nunca foi e nunca será preço. Essa porra é interessante desde que ela não valia nada. E as pessoas pagarão o preço que elas merecem. É impossível fazer uma valuation do oxigênio, da água. É impossível fazer uma valuation da liberdade. A cada momento ela tem uma precificação diferente conforme a demanda muda. Num cenário de guerra, a demanda por liberdade aumenta, o preço aumenta. E é assim que é o mercado sem controle estatal. Porque se houvesse controle estatal, teria circuit breaker, teria todas essas estratégias para não cair tudo que deve cair quando tem uma queda e nem subir tudo que deve subir quando tem uma alta. Então, o preço deve ser feito uma análise totalmente distinta. É o que menos importa no ativo Bitcoin. Vamos lá então, queridos. Você viu na capa aí Michael Burry. Michael Burry é a Cassandra de Wall Street, o cara que miraculosamente conseguiu prever a crise de 2008 com 2 anos de antecedência, beleza? Uau. Então... Uau, ele só pode ser um gênio? Ai, minha nossa, esse Michael Burry é mesmo um gênio. Cara, é a segunda vez que eu me deparo com o Michael Burry essa semana. No meu react do Torinho também ele comentou do Michael Burry. Vamos lá. Michael Burry, ele observou que o crédito estava podre, né? E que isso ia gerar um colapso.
O que gera até hoje, né? O que nós fizemos foi barrigar esse colapso quando o Obama fez o quantitative easing, mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Acontece que Hayek, ali nos anos 70, já tinha escrito um livro chamado A Desestatização do Estado, que ele previa exatamente isso, que isso ia acontecer e o mercado ia apodrecer o dinheiro. Tá? Um pouquinho depois, se não me engano, a queda do padrão ouro foi em 71, esse livro é de 73. Nos anos 80, mais precisamente 82, o Murray Rothbard escreveu um livro, O que o governo fez com o nosso dinheiro, que já é comentando, porque teve uma crise de petróleo ali no começo dos anos 80, e essa crise de petróleo, ela se alastrou por toda a questão bancária, por ser uma commodity, principalmente para a economia americana, muito importante. Então, isso já estava previsto. Isso já, assim, era uma jogada cantada. A única questão é, ninguém disse quando, ó, em tal data. Nem o Michael Burry. Não, o que o Michael Burry percebeu é que aquela última fraude bancária de juntar um monte de crédito podre e vender como se fosse um crédito bom, não ia dar bom. Não ia dar certo. E foi o que aconteceu. Não deu certo. E deu uma bela de uma crise. Na verdade, a crise, pessoal, a crise de verdade, ela vem desde 1914, desde a criação, 1912, da criação do Fed. Tá? Desde então, a economia passou a ser crises, bolhas de crises. Então, o governo passou a incentivar dinheiro, os bancos passaram a aquecer a economia com juros baratos, depois com sobe os juros para conter a inflação e vários movimentos intervencionistas que acabaram causando desastres econômicos e o Bitcoin é a resposta a isso. Então, a opinião do Michael Burry, ela é tão importante quanto ao Bitcoin. Então, a opinião do Michael Burry em relação ao Bitcoin é tão importante quanto a opinião da Anitta sobre as girafas da Amazônia. Não faz nem sentido. Nesse momento, a gente vê lá o Michael Burry fazendo um novo alerta. Ele falando que o Bitcoin está caindo muito e ele pode entrar numa espiral ali que leve ele até o zero. Uou! E aí, vamos fazer um short? Será que o Daniel Lopes abre um short em público aqui? Bota lá, R$ 1 milhão em short no Bitcoin e 10x, vamos? Você faz, Daniel? Será que é isso que vai acontecer? Cara, se ele tiver certo, o negócio ferrou mesmo, porque são trilhões de dólares aí que estão alocados nisso. Eu gosto dessa ferramenta retórica que ele usou aqui. Bom, eu vou contar uma anedota aqui. Eu tenho um amigo chamado Maurício, e o Maurício joga xadrez muito bem. O Maurício foi campeão do torneio de xadrez russo em 2013, em 2014, ficou em segundo lugar em 2015, e em 2016 ele se mudou para os Estados Unidos e ele foi campeão do torneio americano por 3 anos consecutivos. Agora ele só joga por lazer. Você que nunca jogou xadrez não quer desafiar o Maurício? Olha, se o Maurício ganhar, isso significa que você tem muito a aprender. Ele acabou de contar uma história que o cara é tipo o foda, o Highlander, o Superman, o cara que previu uma crise que todo mundo já sabia que ia acontecer. E depois coloca todo esse argumento de autoridade, ele fala assim, e ele também deu um argumento contra o Bitcoin, e se ele tiver certo, ai, 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 hein? Se ele tiver certo, quem tem Bitcoin tá lascado. Rapaz, eu não quero nem pensar nisso, porque eu ainda tenho ali uns 2 ou 3 Bitcoins ali guardados. Eu tinha 20 ontem, mas depois que eu li essa notícia do Michael Burry, eu vendi quase tudo. Ai, 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 ui, ui, viu? Instrumentos retóricos. A gente precisa entender o que os poderosos estão fazendo para a gente poder entender para onde que o mundo está indo, para a gente não ser inocente nem criancinha na hora de olhar para as coisas que estão acontecendo no planeta. Inclusive, meus amigos, existe também uma conexão poderosíssima entre Jefinho Frankenstein e o Bitcoin. Uma conexão poderosíssima e irrefutável, que, meu Deus do céu, depois dessa, não tem mais como acreditar no Bitcoin. Cara, é triste que o Daniel Lopes se prestou a esse serviço, né? É lamentável até. Porque isso é espantalho puro. E ele sabe disso. Não é um bom argumento.
Ah, o Epstein mandou e-mails em 2011 para alguns desenvolvedores famosos do Bitcoin perguntando algumas questões ali e tal. Nossa, isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Inclusive, o Satoshi Nakamoto pode ser alguém que frequentava a ilha do Epstein. E ele vai ser um maldito filho da puta igual todos que frequentavam a ilha do Epstein. O que não significa que o Bitcoin esteja maculado com isso. Depois eu quero entrar mais nesse assunto ainda, mas vamos reagindo primeiro. Vou explicar isso tudo aí para vocês, tá? Por que que eu fiquei atento a esse assunto? Eu estava me informando hoje de manhã, como eu sempre faço, e hoje Ué? Quer dizer então que você ficou atento ao assunto? Mas você acabou de dizer que você ia fazer esse vídeo porque alguém do grupo pediu? esbarrei num programa ali, num vídeo, né, da Fox News, lá nos Estados Unidos, e o título do vídeo no YouTube, que é um trecho do programa da Maria Bartiromo, né? Maria Bartiromo é uma das grandes apresentadoras lá, mais famosas da Fox News, só que se você entrar no site do Fórum Econômico Mundial, tá o nome da Maria Bartiromo lá, né? Então... Mas a Fox News, CNN, isso aí é tudo bando de Faria Limer, principalmente nos Estados Unidos, né? Os liberals. Preocupante um pouquinho, mas o vídeo dizia Disaster for America, Crypto Clash Ignites as China makes digital asset push. O que significa isso? Desastre para a América, uma briga sobre as criptomoedas nos Estados Unidos, enquanto Pequim está fazendo ali um grande avanço nessas moedas digitais, tá? Cara, se ele não tivesse traduzido, eu aposto que você que está assistindo não teria entendido. Então, meus amigos, o que ela vai falar nesse vídeo, né? E é um conteúdo muito importante e mostra para você a importância de você saber inglês, né? É claro que vai chegar daqui a alguns meses. Ele vai vender algum curso de inglês? Deixa eu ver aqui. Moway Solutions é o quê? Ele tem uma livraria nos Estados Unidos. Vamos ver o que é essa Moway. Não, o melhor são os comentários. Ó. As pessoas que comentam sabem mais de Bitcoin do que ele. Impressionante. E lá vem cursinho. Não, ó, esses comentários estão um show à parte, tá? Deixa eu colocar os comentários inteiros na tela. Aqui. Ó. Começou a temporada do Vai a Zero. Vindo do futuro para dizer que já subiu de novo, quem não comprou dançou. Todo bear market, esse papo vai à tona. Inclusive, bear marketing é muito interessante chamar assim, né? Toda vez que estamos batendo no topo, também vem papo de Bitcoin a 1 milhão e alta infinita. Eu estou no mercado desde 2016 e todo ano é a mesma coisa. Exatamente. Todo fim de ciclo é a mesma história. Lá vem cursinho. Muito bom. Momento maravilhoso para comprar Bitcoin, ó. Vários comentários lúcidos, tá? Muito interessante esses comentários. Invista com a Move Solution. Ah, é um investimento? O Daniel? Mais rentável, segura. Tá na tela isso aí? Deixa eu ver. Tá. Serviço de excelência para cada necessidade. Smart, exclusive, private. Nossa, no Brooklyn. Uma assessoria de investimento. É por isso que ele tá falando do Bitcoin, porque ele precisa que a assessoria de investimento dele apareça. Olha só, até botar assim, ó. Depois eu recorto e faço a thumbnail. Tchan. Ah, cadê agora? Aqui. Voltando pro vídeo. Você não vai precisar mais saber inglês para poder estar atento ao que tudo está acontecendo, porque a inteligência artificial vai traduzir tudo automaticamente. Mas hoje ainda, nesse dia 5... É claro, porque ele não tá vendendo um curso de inglês. Ele tá vendendo uma assessoria financeira. Agora, se a IA te ajuda a entender inglês, a IA também não te ajuda com finanças? Aí ele fica quieto, né? de fevereiro, o cara que é um especialista e quer te dar ensinamentos e dicas e não sabe inglês e não acompanha notícias em... Cara, de novo ele tá falando que a pessoa que não sabe inglês, eu quero saber quem é que não sabe inglês. Eu gostaria de saber quem é essa pessoa. Vários eventos de Bitcoin e criptomoedas pelo mundo são em inglês, inclusive alguns que acontecem no Brasil tem várias palestras em inglês.
Quem é essa pessoa que não sabe inglês? Tempo real do mundo inteiro, cuidado com esse cara porque ele tá desatualizado, tá bom? Então, lá na Fox News, né? A Fox Aqui ele falou uma coisa muito interessante. Ainda tá com pitch de venda de curso de inglês, tá? Mas ele falou uma coisa interessante, que a pessoa que não tá ligada nas informações ali, conectada no mundo todo, muitas vezes ela vai te passar a informação errada ou já defasada. E isso é verdade. Pessoal, eu não uso o Twitter o dia inteiro pra ficar postando. Hoje eu fui pra padaria. Hihihihi. Nossa, hoje o cobrador do ônibus não tinha troco. Ai, 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 essa SP Trans, viu? Muito ruim essa empresa de transporte público de São Paulo. Eu não uso o Twitter pra isso, tá? Existem pessoas que usam o Twitter pra esse tipo de coisa idiota. E aí, eu concordo que é idiota. Assim como qualquer outra rede social. Agora, se você usar o Twitter pra se conectar à nata das bolhas que você quer estar conectado, você vai estar sempre muito bem informado. Mas aí, você tem que apertar o botãozinho Translate quando vier algum post em inglês, ou saber ler em inglês, porque segundo o Daniel, você provavelmente não sabe. Eu ainda acho que no final do vídeo ele vai lançar um curso. News fez uma entrevista com o Chief Legal Officer, que é o chefe jurídico da Coin. Você viu esse sotaque? Nossa, o Chief Legal Officer. Chief Legal Officer. E veja, se ele não traduzisse e falasse que é o chefe jurídico, o público não entenderia. Essa é a grande verdade. Cara, tem certeza que você não vai vender um curso de inglês até o final desse vídeo? Coinbase, que é uma das maiores exchanges de cripto do mundo, falando sobre uma reunião na Casa Branca, né? E uma lei. Tá. Eu sei que eu tô cortando demais, eu vou deixar o vídeo fluir, prometo. Mas a Coinbase, ela não representa o mercado cripto, ela representa uma corretora. Que corretora são bancos? Corretora e banco é a mesma merda, são as prostitutas do Estado, tá? Então, pegar a Coinbase para se referir ao mercado cripto é a mesma coisa que você pegar a Bruna Surfistinha para se referir às mulheres, tá? As corretoras são o lado que tem menos moral de todo o mercado cripto. Elas estão vendendo dados de seus clientes para governos, assim como os bancos fazem há séculos. Lei chamada Clarity Act. Se você não sabe o que é Clarity Act, você não está entendendo a... Ó, Clarity Chat. Aí ele para e fala, se você não sabe o que é um Clarity Chat, aposto que ele vai traduzir. Porque é pro QI 83 entender o que é Clarity Act. grande polêmica que está acontecendo ao redor das criptomoedas, tá? E isso está sendo discutido pesadamente agora, beleza? Lá no governo do presidente Donald sobre uma regulamentação das criptomoedas, porque está acontecendo uma grande batalha entre os bancos tradicionais e as empresas de criptomoedas, e é claro que isso tem algum tipo de interferência, tá? A questão é aquilo que eu já expliquei milhares de vezes aqui no canal. As corretoras acharam que elas podiam ser compradas pelos bancos e inflaram seus preços absurdamente. Os bancos olharam para isso e falaram, cara, eu não preciso pagar 20 bilhões numa mercado Bitcoin. Eu posso criar, aqui com a minha base do Nubank, eu posso criar uma corretora que vai ter mais clientes. E a pessoa consegue acessar cripto com um botão. E foi o que eles fizeram. E aí, as corretoras fizeram um lobby para criar dificuldade para corretoras menores e outros concorrentes entrassem no mercado. Os bancos cooptaram esse lobby e falaram: ah, vocês querem regulação? Então toma. E deram uma regulação péssima para as corretoras. Todas as corretoras tendem a quebrar, não só no Brasil, mas Europa e Estados Unidos também. E os bancos vão fazer o espólio depois, comprando o que restar dessas corretoras que irão tarde, tá? E o preço do Bitcoin, se Deus quiser, vai lá para baixo com essa quebra de corretora. E isso vai ser ótimo para te dar uma oportunidade de encher o balde de Bitcoin, porque é 1000 vezes melhor ter Bitcoin na mão de pessoas livres como eu e você do que na mão de governos, de pedófilos como Epstein, como BlackRock, como bancos e tudo mais.
3 de fevereiro, reunião importante na Casa Branca. O presidente Donald chamou os executivos das empresas de cripto, né, como o caso da Coinbase, e representantes de bancos tradicionais para tentar resolver brigas ferrenhas entre eles, porque os caras das criptomoedas estão querendo competir com os bancos, né, e tirar cliente dos bancos aí oferecendo serviços bancários, tá? E é por causa disso que o presidente Donald está querendo avançar essa lei chamada Clarity Act, né? A lei da claridade ou da clareza. Essa reunião foi considerada construtiva, essa reunião para tentar mediar a briga entre os donos das empresas de criptomoedas e os donos dos grandes bancos tradicionais, mas não resolveu tudo, especialmente uma briga sobre rewards nas stablecoins. O que é rewards? É o cara conseguir ganhar juros nas stablecoins. Por que os bancos estão desesperados com isso? Porque você investe seu dinheiro no banco, você investe lá no CDB, por exemplo, você ganha juros em cima daquilo. Nas criptomoedas isso ainda não é regulamentado. Então, os bancos tradicionais estão morrendo de medo que as exchanges de criptomoedas consigam dar juros para os investidores e isso pode fazer uma concorrência ferrenha com os bancos, tá certo? Então, o que está acontecendo então? O presidente Donald, ele se coloca ali como um presidente... Presidente Donald é bonitinho, né? Parece Pato Donald. Pró-criptomoeda, né? Ele disse que acredita muito nas criptomoedas, né? Que ele foi um presidente que ajudou mais do que ninguém as criptomoedas. Ele acha que também se os Estados... Obrigado, mas não, no primeiro mandato dele foi péssimo para as criptomoedas, tá? Inclusive ele teve a chance de soltar o Ross Ulbricht muito antes e não o fez, porque faltou balls. Ah, gostou desse inglês? Balls. E aí, como ele não teve balls, ele deixou para soltar o Ross Ulbricht 5 anos depois, em troca de votinho. Então eu não acho que ele é tão importante assim. Mas pelo contrário, ele é um picareta, né? Esse maldito desse Donald Trump, manipulando o mercado, lançando token no nome dele, da esposa dele, do filho dele, fazendo pump and dump. Eu não acho que isso é favorável para o mercado. Muito pelo contrário. Isso é um sem vergonha. Como todo político. Todo político é um sem vergonha. Unidos não liderarem essa corrida pelas criptomoedas, Pequim vai dominar isso tudo, criando a sua própria moeda digital forte, e isso poderia enfraquecer o dólar americano, tá? Lembrando então que aqui tem uma briga também relacionada às stablecoins. Lembrando, quem não sabe o que é isso, as stablecoins são moedas digitais stable, ou seja, estáveis. Geralmente elas são atreladas ao dólar americano. A gente tem, por exemplo, o USDC e a gente tem o USDT, o Circle e o Tether, né? E elas são usadas para transações rápidas sem muita variação de preço. Agora, a grande briga está nas recompensas ou juros para as stablecoins. Por quê? As empresas de cripto, como eu estava explicando para vocês, exemplo, Coinbase, eles querem poder pagar juros para quem guarda as suas stablecoins nessas empresas, nelas, né? Ou seja, ter um rendimento em cima desse dinheiro parado. Não, mas isso já acontece. Os bancos tradicionais, obviamente, são contra, estão desesperados com essa possibilidade, porque eles acham que isso pode fazer as pessoas tirarem dinheiro dos bancos normais e colocarem em plataformas de cripto, e isso poderia tirar bilhões de dólares dos bancos. Os construtores de carroça estão assustados com a possibilidade de ter um veículo automotor. Os vendedores de vela estão pessimistas com a possibilidade de luz elétrica. Sempre vai ter o representante do atraso defendendo que se volte àquele mercado tradicional que já foi enterrado, tá? Os bancos já são o mercado do passado. E as corretoras, por serem uma cópia dos bancos, também serão enterradas. Ok? E a gente sabe que, segundo alguns dizem, all wars are banker wars, ou seja, todas as guerras são guerras provocadas pelos bancos. Então, eu gosto dessa pegada teoria de conspiração que ele tem, mas eu concordo com isso, tá? Todas as guerras são traçadas por bancos. Todas as guerras são financiadas, os dois lados têm financiamento bancário. Desde Lysander Spooner, ali em No Treason, se não me engano foi a última versão, de 1872. Ele já tinha ali um capítulo sobre o Blood Money, ou seja, dinheiro de sangue. Ó, tô traduzindo também. No final vou vender um curso de inglês para vocês. E lá ele já dizia, né, que não existe guerra se o banco não concordar.
Não existe rei se o banco não concordar, não existe presidente se o banco não concordar, né? A população, ela apenas paga os juros, porque quem paga à vista as ações do político, tanto atos de guerra quanto reformas, obras e tudo mais, são os bancos. Então, na verdade, quem manda nos governos são os bancos. Genial esse posicionamento. O pessoal que é ANCAP mais liberal, mais puritano, MBL, pessoal ANCAP que gosta de participação na política, não gosta também desses posicionamentos dos ANCAPs antigos mais anarquistas, né? No caso, um anarco-individualista. Mas eu gosto. Eu prefiro eles, inclusive, do que a maioria dos ANCAPs atuais, tipo Jeffrey Tucker. Gente, pode ser que essa seja mais uma batalha aí relacionada à briga com os grandes bancos, né? Os executivos da Coinbase dizem que isso é um lobby dos bancos para proteger o seu monopólio, que eles não querem concorrência, só que os Estados Unidos seria o país da livre concorrência, né? The land of the free and the home of the brave, né? A terra dos livres e o lar dos corajosos. Mas, na verdade, o que o pessoal das criptomoedas está dizendo é que as stablecoins, em vez de atrapalharem os bancos, as stablecoins, elas ajudam o dólar porque são lastreadas em títulos do Tesouro Americano, e isso aumenta uma demanda por dólar e ajuda até o governo a pagar a sua dívida mais barata, a dívida Eu tenho um texto que eu falo exatamente isso, que o dólar está carregando o governo, o dólar vai salvar o governo americano. E hoje a Tether já é o dólar, o Tether, né? Hoje a Tether já é a terceira maior detentora de títulos da dívida pública americana. Tá atrás apenas, se não me engano, de BlackRock e Fidelity, que são duas gestoras de investimentos trilionárias. Então, não tarda para Circle, para Tether, para empresas de stablecoins serem os grandes investidores da economia americana. E aí, esses caras vão ter muito mais dinheiro do que os bancos. Inclusive, mais poder de barganha também. trilionária está quase batendo 40 trilhões de dólares. Por que isso é importante para o dólar, meus amigos? As stablecoins, elas aumentam a demanda por dólar no mundo todo, né? As pessoas usam dólar globalmente, e se Pequim dominar com a sua moeda digital, seu yuan digital, seu CBDC, o seu Central Bank Digital Currency, o dólar perde força como moeda principal do comércio mundial. A gente sabe que com essa ação que o presidente Donald fez... Acho engraçado, ele comentou de dívida aí, vamos fazer a dívida mundial, tá? Aqui está a dívida norte-americana. 38 trilhões de dólares. A China, a dívida está em quase 21 trilhões de dólares. Veja que isso aqui, não tem como isso aqui não colapsar. Você pode barrigar isso aqui o quanto for. Você pode ir somando zero aqui e acrescentando zero para tentar adiar o fim, mas o fim é eminente. Não tem como negar que isso aqui tá com uma cara de colapso gigantesca. Ó. A maioria, principalmente as principais economias do mundo aqui, estão todas com o débito maior do que o PIB. Isso é extremamente preocupante. Então, a Austrália, pelo amor de Deus, é extremamente preocupante. E é nesse cenário que as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, surge como um oásis, né? Porque esse mundo hiperinflacionário, você tem uma moeda que não inflaciona. E, novamente, eu não me refiro ao preço. Eu me refiro à base monetária. Como Mises falava, como Hayek falava, como os austríacos falam de inflação. E não como passou-se a utilizar a partir de Keynes, né? A inflação do preço. Inflação de preço é um termo vazio, porque a inflação da base monetária ela tende a causar o aumento dos preços. Agora, a inflação dos preços, você parece que você está chamando o efeito de causa. Causa uma confusão na mente das pessoas. Por isso que ninguém entende de economia. Nem os estudantes de economia. Na Venezuela, isso renova o poder do petrodólar, continua dando força para o fiat, né, que é a moeda fiduciária do dólar. E aí entra essa proposta de lei. Fiat não é a moeda fiduciária do dólar. Fiat é qualquer moeda fiduciária. Fiat é o que significa fiduciário, né? Fiduciário é de confiança, depende da confiança. Você precisa confiar naquele país para acreditar que aquela moeda tem valor, né? E o Bitcoin, você não precisa confiar num país. Você pode, você mesmo verificar o código inteiro e dizer se tem valor ou não. Se está sendo comercializado a $100 mil e você entende que não vale tudo isso, você não compra.
Se está comercializado a $10 e você entende que vale mais do que isso, você compra. A questão é, o preço que você vai pagar é o preço que a pessoa está disposta a vender. Corretoras apenas juntam grupos de pessoas vendendo e grupos de pessoas comprando, e esses grupos tendem a formar preços. Todo o resto, a manipulação de preços e tudo mais, tudo isso são agentes externos, não tem nada a ver com o protocolo de Bitcoin e muito menos com o mercado, tá? Muitas das vezes são apenas os especuladores movimentando a rede, fazendo pump and dump para ver se consegue comprar mais barato do que custa hoje, por exemplo, para minerar um Bitcoin, e depois vender mais caro do que custa hoje para minerar um Bitcoin. Nessa pequena especulação, fazendo essa pequena arbitragem, dá para ficar bilionário se você souber exatamente o que você está fazendo, e é aí que muita gente ganha dinheiro. É aí que grandes players do mercado olham para o Bitcoin com mais atenção. E a Clarity Act. O que é a Clarity Act? É uma lei que quer De novo, Clarity Act, de novo. dar regras claras para as criptomoedas nos Estados Unidos, ou seja, decidindo qual É tipo uma lei da transparência, né? Por que não colocaram transparency? instituição vai regular o quê? Ou seja, a SEC, que é equivalente à nossa CVM, nossa Comissão de Valores Mobiliários, ela regularia alguns tokens e a CFTC regularia outros tokens. Isso inclui uma supervisão federal, regras para mercados ali, classificação dos tokens e permitir ou não essas recompensas, esses juros em cima das stablecoins. O objetivo é trazer, na verdade, inovação, proteger consumidores e fazer os Estados Unidos serem a maior capital cripto do planeta, né? Agora, qual a interpretação da Coinbase? A Coinbase quer competir sim com os bancos, oferecer tudo num único lugar. Exchange de cripto, ações, derivativo, mercado de previsão, consultoria com inteligência artificial, porque as empresas de criptomoedas, elas acham que a cripto não vai tirar cliente dos bancos, mas vai fortalecer o sistema financeiro, dando mais opções às pessoas, né? Eu não acho que elas acham isso. Eu acho que esse é o discurso mais pacífico possível para não comprar briga com um monte de trilionário, pedófilo, louco, psicopata que pode mandar matar toda a sua família. Mas eu acho que realmente eles querem substituir os bancos. Eles têm essa pretensão. Eu conheço alguns donos de corretoras nacionais, claro, e todos eles mostram essa pretensão de querer substituir banco, inclusive fechar o mercado para corretoras internacionais, fechar o mercado para peer-to-peer. Eles querem monopólio mesmo, ou um oligopólio ali com pouquíssimos amigos do rei. E eles pagam o que for para isso, tá? O lobby é fortíssimo. A única questão é que o lobby bancário é realmente muito maior, o banco é muito mais rico, né? Mas eles também querem regras justas, transparência e competição. Eles não querem escapar da regulação, eles querem regras que façam sentido para as criptomoedas ali, já que as stablecoins são mais seguras que alguns depósitos bancários, né? Claro que os bancos ali ficam desesperados, né, com isso, e eles, as criptomoedas estão ali criticando os bancos, né, falando, olha, os bancos estão fazendo lobby, estão exagerando nos riscos para tentar manter o seu poder, porque eles... Os bancos sempre fizeram lobby, por que eles vão fazer diferente agora? Os bancos têm trilhões de dólares parados no Federal Reserve sem render quase nada e as cripto poderiam colocar esse dinheiro para trabalhar melhor para as pessoas, né? Então, a Coinbase e as outras empresas de criptomoedas, elas querem ser a conta financeira principal das pessoas. Tá, você percebeu que já passou uma caralhada de tempo aqui do vídeo e ele ainda não comentou sobre o Bitcoin? Porque isso aqui que ele tá falando é basicamente DeFi, tá? Coinbase, Circle, Tether, são todas empresas e stablecoins ligadas ao DeFi. E o que o Bitcoin tem a ver com isso? Assim como o Elon Musk, ele quer que o seu aplicativo X seja a plataforma de tudo, né? The Everything App. Você vai ter ali rede social, banco, né? E por aí vai. Ele quer fazer isso tudo. Essa é a tendência que a gente está vendo no mundo hoje, tá? Então, eles acham que leis claras vão ajudar. Inclusive, eu tenho um texto ali no meu Substack que eu falo que, para mim, o Elon Musk, ele é algo apocalíptico, viu? Tem um texto lá. Quem gosta do Daniel Lopes, curte essa pegada mais apocalíptica e tal, teoria da conspiração, dá uma olhada lá que eu acho interessante. A questão da IA, a questão da Neuralink, a questão de Marte, tudo isso tem ligação.
muito nessa inovação e que o governo Trump está bem engajado nisso, então existe um otimismo que essa lei pode passar em breve, tá? Ou seja, é uma luta entre os bancos tradicionais que querem proteger o seu business e as empresas de cripto que querem inovar e oferecer rendimento. Então, o presidente... E nessa luta, o bitcoinheiro tá torcendo pra luta. Sinceramente. Donald está apoiando essas cripto para os Estados Unidos não perderem para Pequim, e essa lei, a lei da clareza, Clarity Act, ela pode definir as regras do jogo para todo mundo usar cripto de forma segura e competitiva. Na verdade, meus amigos, essa ideia de você ter grandes bancos tradicionais brigando com bancos menores é o que a gente está vendo no Brasil. Essa história desse banco aí que foi fechado, que deu uma polêmica, está dando uma polêmica gigante, e isso também faz parte Ué, não vai falar o nome do Banco Master? Por que será? De uma briga entre bancos menores querendo chegar e bancos grandes querendo que não haja concorrência, tá? Então, não seja inocente, não seja criancinha, fique de olho para você poder entender o que está em jogo. Mas o Banco Master tinha proposta de compra do BRB, que é um banco grande e antigo. Não sei se é exatamente isso, não. Então, vamos lá. Por que, portanto, que o Bitcoin está caindo tanto? Agora eu vou te finalmente chegamos no Bitcoin, pelo amor de Deus. dar a explicação Mobral, depois eu vou te dar uma explicação mais madura, mais ali consciente, né? Primeiro uma explicação Kruger, depois uma explicação 8%, porque a gente sabe... Tá, eu não vou ficar cortando, não. Vou fazer o seguinte, vamos assistir a explicação Mobral inteira, e aí eu respondo. Depois eu vou assistir a explicação mais completa, vamos dizer assim, inteira, e aí eu respondo. Se não, eu vou ficar cortando, esse vídeo vai ficar 4 horas. Sabe que no Brasil, apenas 8% das pessoas têm capacidade de ler e de se expressar. Antes da gente entrar nessa... Não pareceu pitch de vendas de novo para curso de inglês? Só faltou falar inglês, né? Apenas 8% das pessoas têm capacidade de ler e compreender e se expressar em inglês. Se você quer aprender, compre o curso do Jonas Bressan e bota o link ali do Jonas. Abraço, Jonas Bressan, patrocina nós. A segunda parte e mais importante parte dessa conversa de hoje, gostaria de lembrar a vocês a urgência de dar o like. A gente está com 5.190 pessoas assistindo ao vivo, mas estamos apenas com 1.910 likes. Isso é inaceitável porque a gente está aqui entregando conteúdo para você feito com muito carinho, eu tenho certeza que você está gostando, explicando com clareza coisa que as pessoas aí não conseguem explicar direito, né? Eu não sei se você já percebeu também que o pessoal do mercado financeiro muitas vezes criam termos que são difíceis para tentar impedir o povão de saber que existe uma maneira de você ganhar dinheiro que não é tão difícil, mas eles não querem concorrência nessa brincadeira, eles não querem te dar o caminho das pedras, e aqui a gente faz essa tradução, essa tecla SAP para vocês, tá? Então, meus amigos... Desculpa cortar, pessoal, é mais um pitch de vendas. Ô, Daniel, vai pro conteúdo, meu, é muito pitch de vendas, é muito vai e volta, eu quero conteúdo, eu quero reagir, eu quero responder o conteúdo, meu amigo. Vital você dar o like, não apenas para que a gente consiga fazer esse conteúdo chegar até mais pessoas, porque você sabe que conhecimento é poder, mas também para que a gente consiga fazer a famosa palhinha da arca. Daqui a pouco, eu tenho certeza que hoje... Tá. Eu prometo que eu não vou cortar mais. É que ele não chega no conteúdo. Aproveite e dá um like aqui também, dá uma força para nós. Você vai querer escutar a palhinha da arca, tá? Então acelera o like enquanto eu vou dar um golinho de água aqui, a gente já continua aí na nossa conversa, beleza? Continua caindo, já perdeu mais de 40% desde o seu pico histórico, quando ele atingiu 126 mil dólares. Enquanto isso, o mercado ele cresce, né? Porque as ações americanas ali, se a gente pega S&P e Nasdaq, estão nas máximas históricas, as bolsas ali de outros países, né? Estão no topo. A gente olha, né, a bolsa brasileira, metais preciosas, você já viu, né? Ouro e prata estão lá em cima, apesar de terem tido uma queda na última sexta-feira. A gente viu o ouro subindo muito, a prata subiu 170% em apenas 12 meses, e a cobre e platina também estão subindo muito forte. Isso mostra que o dinheiro está circulando e as pessoas estão com um certo apetite pelo risco para poder ganhar mais, né? Com uma perspectiva de juros menores nos Estados Unidos. A gente sabe que os bancos centrais mundo afora estão comprando ouro pra caramba,
caramba. Em 2025 já compraram 850 toneladas, muito acima da média histórica. E por que os caras estão comprando ouro pra caramba? É engraçado, né? Você vê ao mesmo tempo renda variável, que é risco, subindo, e o ouro subindo também. É porque as pessoas não entenderam esse jogo, na minha opinião. Por que os bancos centrais estão comprando tanto ouro? Obviamente, deve ser uma desconfiança do dólar ali como porto seguro depois das sanções que começaram ali, né, no início do conflito entre Kiev e Moscou, tá? Então, vários países estão aumentando muito a sua reserva de ouro. Agora, quando a gente fala de prata e cobre, a gente está falando também de materiais que são muito utilizados na indústria. Estados Unidos está querendo se reindustrializar, né? E está querendo fazer o dólar ficar mais fraco, né? E essa moda de data centers, isso aí demanda muito prata e cobre também. Então, parece que o cobre aí deve subir também, pelo que os especialistas estão falando, tá? E o Bitcoin? Por que o Bitcoin ficou para trás? O Bitcoin não tem uso industrial, diferente da prata e do cobre, né? Então ele não ganha esse incentivo dessa economia real. Algumas coisas boas aconteceram, ETF de Bitcoin, né? A adoção ali das instituições crescendo, leis mais favoráveis nos Estados Unidos. Vamos ver se essa Clarity Act está chegando ali. Mas mesmo assim, o Bitcoin tem caído muito, né? E por que? Tá, mas o que importa o preço? O preço é um ruído. Pouco importa a lei externa, pouco importa o preço. O que importa dentro do Bitcoin é o que está dentro do protocolo. Ele é um código aberto. Se você consegue olhar aquele código e não encontrar nenhuma falha, obviamente, de segurança, uma falha, né, que não possa ser remediada, aí sim faz sentido falar que o Bitcoin vai cair. De resto, segue. Que é exatamente o que o pessoal comentou ali. Todo bear market vira bear marketing, né? Principalmente para os Faria Limers. Agora, o Daniel Lopes, muito me admira o Daniel Lopes prestando esse serviço de narrativa de Faria Lima. Deve ter fechado com a XP, alguma dessas porcaria aí pra lançar esse. Por que a galera tem explicado isso? O Bitcoin, ele não está sendo visto ali como um porto seguro, uma vez que ele oscila demais, né? 40% de queda ali, a galera fica desesperada. Desculpa, eu tô cortando muito, eu sei, mas é o jogo. O Bitcoin oscila demais. Vamos olhar de novo aqui o gráfico do ouro, só para entender. O ouro foi de $1.900 por onça a $5.000. Isso aqui é uma oscilação positiva. Mas isso aqui não é problema. Segundo ele, o ouro é o melhor investimento agora. Ele já não apenas dobrou, ele mais do que dobrou nos últimos 3 anos. Um ativo milenar. Mas segundo ele, esse é o bom investimento nesse momento. Ó, quem tinha ouro aqui, ó, em 2011, mesmo o movimento do cobre e da prata, ficou 10 anos no prejuízo, ó. O que vai acontecer quando esse topo aqui começar a falhar e nós não sabemos quando isso vai acontecer? Mais 10 anos de movimento ali de prejuízo. Ó, o Bitcoin é super volátil. Ele não passou pelo teste da história ainda, uma vez que o ouro já é muito antigo aí, é um ativo físico, né, palpável. Agora, a inflação oficial nos Estados Unidos está baixa, né, então as pessoas não sentem ali uma urgência de ter uma proteção contra a inflação, e como o Bitcoin está caindo e o ouro e as ações estão subindo, o cara vai para onde está subindo, né? A inflação oficial dos Estados Unidos está baixa, vamos ver, Fed M2. Porque o índice de preços ao consumidor não é a inflação, todo mundo sabe disso, né? Espero que o Daniel saiba, né? Afinal, ele está vendendo exatamente esse serviço de análise econômica ali para os clientes dele. Vamos olhar aqui. Nunca esteve tão alto. Nós estamos no topo histórico da inflação norte-americana. Só que isso aqui ele não está atualizado para agora. Ele está em novembro do ano passado. Deixa eu ver se tem algum atualizado. Aqui, ó, esse aqui está atualizado. Ó. Nós estamos acima do que estava em novembro, tá? Atualizado para janeiro ainda. Porra, não tem um M2 mais atual. Próximo lançamento, dia 24 de fevereiro. Então, só dia 24 de fevereiro vai sair. E muito provavelmente vai estar acima, tá? Porque isso aqui significa o quanto o governo está imprimindo. E nunca se imprimiu tanto, tá? Inclusive, ó, aqui você via num ritmo que era ruim,
mas era um ritmo. Veio a pandemia e ó, uou, aumentou muito esse ritmo. E aqui deu uma desacelerada. Se a gente criar aqui uma linha imaginária, o ritmo ainda está acima do que seria a tendência se a economia mantivesse o ritmo de impressão do M2 de antes da pandemia. Então, não. Não, a inflação não está baixa. O que está baixo é o IPCA, que lá nos Estados Unidos é outra sigla, lógico, que é inglês, e nós da bolha não sabemos inglês, porque para saber inglês você tem que ser muito inteligente, e que é o índice de preços ao consumidor. Agora, tem gente que está falando que os investidores mais antigos de Bitcoin, né, eles estão realizando lucro. Eles estão olhando e falando, Bitcoin estava lá no alto, eles começaram a vender quando estava no alto e por isso que caiu. Não que eles estejam vendendo agora, porque agora está em queda, mas quando atingiu os picos, a galera começou a vender, muita venda, o preço cai, obviamente, né? Então a gente está aí num cenário que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? O Bitcoin ele já teve quedas acentuadas, em 2018 ele caiu 84%, depois subiu 2.000%, em 2022 ele caiu 77%, depois subiu 700%, é claro. E foi outra delícia. Claro que isso aí é um grande pump and dump que eles usam para fazer e é exatamente essa parte que o Mobral, na hora da análise, não entende. Eles não entendem que a galera consegue muito facilmente controlar e manipular o preço do Bitcoin para fazer o Bitcoin cair muito, comprar barato, depois deixar ele subir muito e vender na alta. É exatamente. Caramba, ele chamou os próprios seguidores dele de Mobral. Caramba, não precisava fazer isso, Daniel. Vai com calma, cara. Pega leve. Essa mesma história, e eles fazem isso através de vários caminhos. Um dos caminhos para você controlar o preço do Bitcoin é fazer isso por meio do Tether, ok? E o Tether tá aí, né? A galera do Tether tá comprando ouro pra caramba também, tem algo muito estranho, tá? Então, isso tudo aqui que a gente viu é meio Mobral. Nesse momento, eu quero entrar na história mais séria com vocês. E para isso, a gente precisa trazer para a conversa alguns livros, porque você sabe que o mundo pode ser facilmente dividido entre quem lê e quem não lê. Agora, mais do que isso, o mundo também pode ser clara e facilmente dividido entre quem lê em inglês e quem não lê em inglês. De novo esse papo de inglês. Eu tô falando que ele vai lançar um curso de inglês, não é possível. Daniel, quantos livros de Bitcoin você leu? Quantos? Quantos autores de Bitcoin você conhece? Da bolha, né? Quantos? Quantos autores de escola austríaca? Então não vem vomitar virtude com base em livro de Jane Austen e Harry Potter que você leu. Porque você ter que esperar um livro em inglês, lançamento, ser traduzido para português, para você poder comentar o livro. Isso que ele tá falando é verdade. Agora eu quero um pouquinho de biscoito. Deixa eu colocar rosquinhas na tela. Pronto. Aqui tem alguns livros. Ó, vocês vão me ver de shortinho, hein? Aqui tem alguns livros que eu ajudei a traduzir, não todos. A maioria tá lá no quarto. Ih, derrubei meus Cavaleiros do Zodíaco. Mas aqui tem alguns livros que eu ajudei a traduzir. Vou pegar um. O Mito da Defesa Nacional, de Hans Hermann Hoppe. Ali pela editora Conkin. Você pegar aqui na página, tem aqui, ó, todo mundo que ajudou a traduzir. Inclusive meu nome tá no meio aí. Eu ajudei a traduzir pela editora Conkin, uns 5. Antes, no grupo que eu tinha de tradutores de escola austríaca, Piratas do Roger, eu traduzi mais uns 10. Então, eu realmente acho que ele tem razão nessa, tá? O conteúdo lá fora costuma, tá, ser muito mais denso do que o conteúdo aqui, porque o conteúdo aqui é basicamente youtuber. Né? Você pega um livro do Cogos, um livro do Rafael Lima, um livro, sei lá, de quem mais, é basicamente um vídeo deles no YouTube, é linguagem simples e tal. O livro ali do Hans Hermann Hoppe, o livro
que circula lá fora são livros muito mais densos e vale a pena a gente ler. O Andy McElroy ali, o Revolução Satoshi, excelente livro. Tem vários livros muito bons que foram traduzidos, principalmente pela editora Conkin, dê uma olhada lá. Eu concordo com isso que ele falou aí, tá? Eu só não acho que isso seja um argumento de autoridade. Isso é um argumento de qualidade, realmente. Realmente, o mito da defesa nacional aqui é um baita livro, tá? É um baita livro. E eu tenho a maior honra de ser um dos tradutores desse livro, junto com vários outros. Agora, isso não faz com que eu seja uma autoridade nesse assunto. A autoridade nesse assunto é o Roupa, que foi quem escreveu o livro. No máximo, eu sou uma autoridade em inglês porque eu traduzi. No máximo. Porque eu não me sinto uma autoridade em inglês porque eu traduzi. Eu basicamente li e fui reescrevendo os parágrafos e lendo no dicionário o que eu tinha dúvida, usando o Google Tradutor na época. Na época não tinha chat GPT. Talvez hoje com o chat GPT seja bem mais fácil traduzir. Mas realmente a autoridade é quem escreveu, quem criou a ideia, né? E aprender sobre esse livro, aí, meu irmão, tu tá ferradaço. Não tem como você esperar esse tempo todo. Então, o mundo pode ser dividido em quem lê e quem não lê. E entre quem lê, o mundo pode ser dividido entre quem lê em inglês e quem não lê inglês. Então, toma muito cuidado aí com o seu guru da internet, porque a maioria aí não sabe ler inglês e fica aí dependendo de pegar a matéria terceirizada, tá? Inclusive, lá na livraria Daniel Lopes, eu gostaria de indicar aqui 2 livros fundamentais para vocês. A gente tem o livro... Pô, não tô achando... Aqui, ó, os livros de Bitcoin estão todos aqui. O padrão Bitcoin... Aqui, ó, Revolução Satoshi, que eu acabei de comentar. Muito bom. Traduzido também na editora Conkin. O padrão Bitcoin, eu tenho as 2 versões, o da Axia e esse aqui que foi traduzido primeiro. Eu vou pegar o da Axia que eu considero que faz um trabalho melhor. Muito bom esse aqui, inclusive o Safety Amos, a versão original do livro é em inglês. Esse é o principal livro de Bitcoin do mundo hoje, tá? Esse é o melhor livro de Bitcoin do mundo. Esse aqui eu gosto muito, é um livreto do Jeff, da Plebs, mas pra mim tá excelente. Ele conseguiu colocar tiro, porrada e bomba literalmente nesse livro. Então, eu concordo com esse argumento, apesar de saber que muitas vezes as pessoas usam esse argumento de leitura mais para autoridade mesmo. Mas eu concordo com o que ele está dizendo aí. Leiam autores gringos, comprem as traduções, principalmente porque dá trabalho pra caceta se traduzir um livro desse. E prestigiem quem faz esse trabalho, porque não é todo mundo que está disposto a ficar traduzindo. Eu mesmo já faz uns 4, 5 anos que eu não me meto mais com tradução, porque não dá dinheiro, não dá biscoito, não dá nada, então o legal é ter o seu nominho na contracapa do livro. Isso ninguém nunca vai tirar. O empreendedorismo transformador, tá? Como Walt Disney, Steve Jobs e outros inovadores alcançaram o sucesso. O livro transformador lá na livraria, link desse livro. Pitch de vendas. Esse aqui, o Mindset de Faxineiro a Milionário Impossível. Mas eu gostaria de comentar agora um livro para vocês que ainda não tem em português e só leu quem sabe o inglês, que é o livro The Bitcoin Dollar, tá? Que é do Mark Goodwin. O Mark Goodwin é um dos pioneiros do Bitcoin. Mark Goodwin, ele era da primeira revista que existiu sobre Bitcoin. E nesse livro, Mark Goodwin traz uma revelação muito interessante para você explicar como o Bitcoin foi cooptado pelas elites para um instrumento de poder, tá? Então... É igual aquele Hijacking Bitcoin do Roger Ver, né? São livros de, nossa, olha, as elites tentaram muitas vezes corromper e algumas vezes, algumas alterações foram convenientes para as elites, então nós podemos concluir que as elites controlam o Bitcoin. Eu acho que é plenamente possível, tá? Que as elites controlem um ou outro programador. É plenamente possível que elas proponham uma ou outra alteração, os BIP, né? Bitcoin Increasement Proposal. Mas deduzir daí que elas controlam de fato o Bitcoin, sendo que o código é aberto, sendo que é tudo público, tá tudo, o código é público, tá ali. Você pode auditar a qualquer momento, apontar erros e indicar melhorias. Eu acho que é um pouco de ignorância técnica, tá?
Ou querer aparecer, querer promover outro projeto. Geralmente, por exemplo, o Roger Ver, quando ele fez esse estandalhaço aí querendo chamar a atenção, ele estava promovendo outro projeto dele. Se a gente pudesse resumir esse livro para vocês, nesse livro ele tem algumas teses. Primeiro, Ah, vai resumir? Pô, mas eu achei que o argumento Mobral já tinha acabado. Agora você não pode resumir. Agora você tem que ir pro argumento e tacar-lhe pau. primeira tese, dinheiro é mais do que uma moeda, né? O autor vai dizer que o dinheiro é uma tecnologia, ainda que seja o dinheiro digital, o conceito de dinheiro é uma tecnologia para transmitir confiança entre pessoas, no tempo e no espaço, ou seja, guardar valor para o futuro ou pagar alguém que está longe. Eu concordo que é uma tecnologia para intermediar negociações, né? Agora, guardar valor para o futuro. Depende. Se eu te falar que eu tenho US$ 1 milhão em sacas de café, isso não vale nada? A gente pode negociar essa commodity, mesmo você sabendo que ela não vai guardar dinheiro, guardar valor no futuro. Você tem um prazo para você utilizar essas sacas de café, para você vender, comercializar, trocar, fazer o que você quiser, e depois disso ela vai apodrecer e não vai valer mais nada. Então, dinheiro não é. E sacas de café é muito comum você usar sacas de café para comprar fazendas, sacas de milho, produções rurais. Então, as próximas 3 safras da minha fazenda serão suas se você me antecipar agora um valor que eu estou precisando aqui para comprar um arado, comprar um produto, uma colheitadeira, um produto, não é produto, um equipamento específico ali que eu vou precisar para o resto da colheita, senão eu não vou ter nem colheita no que vem. Que está longe. Então, o Bitcoin é uma tecnologia desde a sua época de. Não só Bitcoin, a moeda como um todo, né? O ouro, a moeda desde a época da concha, sempre foi uma tecnologia que reflete preço das coisas, reflete, né? Alguém está dando mais valor pro dinheiro do que pro bem, e outra pessoa está dando mais valor pro bem do que pro dinheiro. Ambos estão tendo uma satisfação psicológica ali com esse negócio, o negócio sai. Moeda física. Não precisa ser uma coisa digital para ser tecnologia, tá bom, meus amigos? Porque a bicicleta é uma tecnologia e não é digital, tá bom? Então, o dólar, ele teria sido a melhor tecnologia. Porra, eu gostei desse exemplo. A bicicleta é uma tecnologia e não é digital. Mas ele poderia ter falado tantas outras coisas. Por exemplo, a fala é uma tecnologia e não é digital. A matemática é uma tecnologia e não é digital. A criptografia é uma tecnologia e não é digital. A bicicleta, ela não é uma tecnologia. Ela é um objeto. A locomoção é uma tecnologia. A energia mecânica que você gira ao girar o pedal ali é uma forma de explorar, né, essa energia mecânica para fazer essa locomoção, para transformar aquele objeto num meio de transporte. Mas, sei lá, o exemplo não está errado, mas ficou estranho. A matemática seria um exemplo muito mais, né, matemática. Nesse sentido até agora. O dólar americano conseguiu ser ao mesmo tempo uma tecnologia e não é digital. Sentido até agora. O dólar americano conseguiu ser ao mesmo tempo estável, como a moeda de uso diário, e uma reserva de valor também, como o ouro era antes, né? Isso dominando o mundo como uma moeda global. Só que aí, a partir de 2008, com o white paper do Bitcoin, 2009, com a consolidação do Bitcoin, isso mudou o jogo completamente. Por quê? Desde 2009, o Bitcoin surge como algo novo, uma espécie de dinheiro digital descentralizado, com uma oferta limitada. Você vê que essas pessoas de fora da bolha, elas sempre analisam o Bitcoin como um agente externo que não tem nada a ver com a economia, quando na verdade ele é meramente uma reação aos abusos do Banco Central e dos bancos e do governo resgatando os bancos. Eles não entendem. Eles não entendem essa porra aqui. Deixa eu ver se aparece na tela aí. Aqui, ó. Putz, com a luz vai ficar difícil. Eles não entendem o que tá escrito nessa manchete de jornal aqui. Cadê? Aqui, ó. Eles não entendem.
O Bitcoin foi criado por causa disso aqui. E não foi por causa desse resgate. Esse só foi o resgate que foi registrado. E vocês querem ver isso aqui? Tem na blockchain também. Isso é interessante. Se esse vídeo vai furar a bolha para os leigos, eu acho que é interessante mostrar. Mas isso aqui tá na blockchain do Bitcoin. No primeiro bloco. O recado que o Satoshi Nakamoto deixou para a próxima geração, para daqui a 100 anos as pessoas lerem quando olharem para o primeiro bloco da rede do Bitcoin, foi essa manchete aqui. Que é: o chanceler aprova o segundo resgate aos bancos do jornal The Times. Vamos ver isso na blockchain. Ó, as rosquinhas. Mempool Space. Tá na tela, tá? Vamos entrar aqui no bloco 1. Bloco 0, bloco Gênesis. Aqui, ó. Deixa eu ver se aparece na tela. Aparece. Aqui, ó. The Times, 3 de janeiro de 2009, o chanceler do Reino Unido aprova o segundo resgate aos bancos. Tá? Então isso aqui está na blockchain. Só que quando um leigo vai analisar o Bitcoin, quando um Faria Limer vai analisar o Bitcoin, ele ignora isso aqui. Porque ele acha que ele entende muito, ele sabe muito de Bitcoin. Ele olhou o gráfico, ele comprou lá $100.000 na corretora, ele sabe muito já. Então, a arrogância desse pessoal é tão acentuada que eles não olham o básico, que é pra que essa porra foi feita. O primeiro bloco não diz ali, ó, isso aqui foi feito pra valer pra caralho, isso aqui foi feito pra ficar bilionário, isso aqui foi feito pra enriquecer pessoas da economia informal. Não tá escrito isso. O que ele tá escrito é que isso aqui é uma reação, porque isso, tá? Os governos salvarem os bancos com o dinheiro do contribuinte, o dinheiro roubado do contribuinte, é um absurdo. A criação do Fed foi um absurdo. E tudo que surgiu da criação do Fed para cá são absurdos, são abusos. Você só vê o imposto subir, você só vê o controle estatal subir, e é contra isso que o Bitcoin foi criado. Não foi criado para enriquecer ninguém. Inclusive, Faria Limers, façam um favor de sair do Bitcoin. Por favor, que meu poder de compra caia para 10% do valor atual, mas que vocês saiam. Vocês não merecem o Bitcoin. A Faria Lima merece os Banco Master, lojas americanas, Magalu, essas porra aí. Vocês não merecem o Bitcoin, porque depois de uma queda como nós tivemos, era para vocês estarem influenciando pessoas a comprar, ajudando pessoas a se livrar do Estado. Quando acabou de ter uma grande queda e as pessoas têm a oportunidade de dobrar o patrimônio em poucos meses e vocês estão desesperados, dizendo que vai cair mais. Mentira! Vocês não sabem se vai cair mais. A questão é que, historicamente, a chance de continuar caindo é muito reduzida. E a chance de voltar para aquele valor que estava 3 meses atrás, nos próximos 1 ou 2 anos, ou de dobrar, ou de triplicar, é muito maior do que de cair pela metade novamente. E sabe o pior? Eu sei que eles sabem isso porque eles estão comprando o Bitcoin. A Faria Lima está comprando o Bitcoin. O que ela não está fazendo é ajudando os seus seguidores e os seus clientes a comprar Bitcoin. Ou seja, você não pode ficar inflacionando a moeda, na verdade é deflacionário, só tem 21 milhões de bitcoins, não haverá mais, então não pode ser inflacionado como o Banco Central faz, os bancos centrais mundiais fazem imprimindo dinheiro, e também o Bitcoin surge sem necessidade de bancos ou governos para fazer intermediação. Você vê, ele usou o termo correto agora. Ele chamou a impressão de dinheiro de inflação. Só que 5 minutos atrás ele falou que a inflação dos Estados Unidos estava controlada. E nós acabamos de ver que a inflação dos Estados Unidos está no topo histórico. É por isso que a gente tem que ter cuidado, pessoal. Às vezes a gente até conhece os conceitos, mas a gente vê o William Bonner falando, a gente vê um filha da puta na TV falando, e se deixa levar. Porque, esse cara estudou muito, né? Olha o terno dele. Esse cara sabe muito mais do que eu.
E muitas vezes você será levado a fazer merda por conta disso. E eles sabem, porque eles são contratados para atuar e te induzir a erro dessa forma. Segundo Mark Goodwin, o objetivo do Bitcoin não era eliminar o dólar, né? O Bitcoin poderia acabar se integrando ao sistema do dólar, criando um híbrido que ele vai chamar de Bitcoin Dollar. E, na verdade, o Bitcoin Dollar são as stablecoins, exatamente essas que a gente vê no mundo hoje, que estão aí sendo motivo de batalha entre as exchanges de criptomoedas e os bancos tradicionais, tá? Então, Bitcoin Dollar é uma ideia de um novo sistema, como se fosse uma evolução do petrodólar. Tá, eu entendo essa ideia dele. É o que eu digo que o Tether vai fazer resgatando o dólar. E é algo que eu não gostaria que acontecesse com o Bitcoin, mas se for para acontecer, é inevitável. Explico. Se o governo resolver investir em Bitcoin, se o governo americano resolver investir em Bitcoin, porque o Fort Knox está vazio e ninguém audita o Fort Knox desde os anos 70, apesar do governo declarar que ali tem toneladas e toneladas de ouro. Se o governo americano resolver investir em Bitcoin e o Bitcoin subir de preço, não tem o que se faça para que o Bitcoin do governo americano não tenha valor, a não ser que você faça algo como, por exemplo, censura na rede. O que não é desejável. Pode acontecer, mas não é desejável. Boa parte da rede não quer isso. E se não tiver consenso, não vai acontecer a censura. Então, realmente isso pode acontecer. O Bitcoin pode ser o bote salva-vidas do governo americano ou de outros governos. Como aposta com tudo é o Salvador. Aposta nisso com tudo. E até agora só se deu bem com isso, né? Teve uns 2 ou 3 meses só de prejuízo, o resto foi tudo lucro. E quem sabe, daqui a 10 anos, como que vai estar a economia de El Salvador depois desse movimento, né? De apostar pesado no Bitcoin. Que é o dólar ligado ao petróleo, o Bitcoin então serviria de padrão de energia ou de valor escasso, enquanto o dólar continua como uma moeda principal, usando as stablecoins, como é o É o sintético de dólar que o 38 fala tanto, que você já consegue fazer sintético de dólar ali na Taproot Assets e Ordinals e tudo mais. Isso pode acontecer. caso do Tether, para manter a demanda por títulos do governo americano, tá? Então, nesse raciocínio, as stablecoins, que são as moedas digitais lastreadas no dólar, por exemplo, e nas outras moedas que existem, as moedas estáveis, elas atreladas ao dólar, no caso do Tether, permitem que mais gente use o dólar digital no planeta, inclusive em países com menos recursos. Isso reforçaria o domínio do dólar em vez de enfraquecê-lo, tá? Então, o livro compara isso a uma espécie de evolução constante da humanidade, onde sempre existe uma transição de sistemas monetários e agora a gente está vivendo uma nova versão dessa história, né? A gente passou do metais preciosos como ouro e prata para as moedas fiduciárias e agora a gente passaria para o Bitcoin Dollar, que são as stablecoins, tá? Só que Bitcoin, ele tem o poder de distorcer o status quo, ou seja, o estado de coisas. Ele permite um sistema que se regule sozinho pelos usuários, não pelos governos em que... Até agora, apesar de lamentar a possibilidade do Bitcoin salvar o dólar e o Fed e a economia americana, eu não vi nenhum problema no que ele disse. Qual que é o problema disso aí? Qual que é o impacto negativo que isso gera? Incomoda quem gosta de controle centralizado, tá? Mas existem implicações para o futuro e é aqui que entra o gigantesco problema. No curto e médio prazo, o crescimento do Bitcoin, segundo Mark Goodwin, pode ajudar o dólar a sobreviver a essa dívida gigante dos Estados Unidos, inflando ali para o Bitcoin em vez de perder valor. Ou seja, o presidente Donald, é claro, ele tem olhado os stablecoins como uma estratégia para conseguir pagar a dívida americana de 31 trilhões de dólares e principalmente com a sugestão que Howard Lutnick tem dado de tokenização dos recursos naturais norte-americanos, levantando de um dia para o outro trilhões de dólares, tá? Veja, nem toda solução que tenha algo que as pessoas chamem de blockchain tem a ver com Bitcoin. Tokenizar os ativos naturais americanos. Isso é uma ideia ridícula. Tokenização como que eles estavam fazendo? Créditos de carbono. Isso é ridículo. Isso é estupidamente ridículo. Totalmente sem sentido nenhum. E isso não tem nenhuma ligação com o Bitcoin. Nenhuma.
Isso é um calote. Se eles tokenizarem os ativos, os recursos naturais norte-americanos, e isso vai fazer entrar trilhões na economia? Não vai, porque a economia está lá. Os bens e serviços dispostos estão lá. O que vai fazer é você enxurrar essa economia com uma moeda nova, que são os títulos de crédito. Só isso. O que vem sendo feito desde 1971 a rodo. E não tem nenhuma ligação com o Bitcoin. Só que, no longo prazo, há a competição e as mudanças profundas no poder financeiro. Ou seja, na mensagem final desse livro, do Mark Goodwin, né, o Bitcoin Dollar, que é um livro que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, né, e aqui a gente sempre traz o outro lado da informação que não está sendo falado. Se você nunca ouviu falar em Mark Goodwin, pesquisa aí, porque tem palestras e entrevistas incríveis dele na internet que vão abrir os seus olhos, tá? Qual é a mensagem final de Mark Goodwin nesse livro, The Bitcoin Dollar? Num mundo ali que a gente teria dinheiro abundante, né, ou dinheiro impresso sem limite, com esse negócio de quantitative easing, né, o afrouxo monetário, que começa a se consolidar depois da crise de 2008, quando você tem isso, a liberdade diminui. Quando você tem dinheiro sendo impresso sem limite, a liberdade diminui. Então, o Bitcoin Dollar, ele traz muitas oportunidades, só que traz o risco de continuar o mesmo sistema de poder disfarçado de inovação. Então, yes! Cara, vamos lá. Ele falou para apontar que o pior cenário é continuar como tá. O pior cenário é o Bitcoin se vender como algo que vai quebrar paradigmas, né, aquela jovem feminista que quebra padrões, e no final não quebrou padrão porra nenhuma, continuou tudo do jeito que estava. Tá? Repito a minha pergunta. Qual é o problema disso? Aí você não está criticando o Bitcoin, você está criticando pessoas que fazem marketing em cima do Bitcoin, entregam o Bitcoin como algo religioso, ou então como algo moralmente superior, né? E o Bitcoin é uma moeda. Existem questões religiosas e morais envolvidas? Sim. Inclusive no meu Substack tem vários textos falando disso. Mas o Bitcoin em si é só um protocolo, né? O que vai ter essas questões morais são as pessoas que utilizam, né? Agora, o Bitcoin é a moeda da liberdade. Isso que é importante dizer. E se ela for utilizada pelo governo americano para resgatar a economia deles, realmente você vai ter a perpetuação dessa economia satânica, tirânica, que é a economia a partir da impressão de dinheiro. Mas você concorda comigo que vai ser meio que um resgate do padrão ouro? Porque a economia americana vinha no padrão ouro. Em 71, acabou o padrão ouro. Na verdade, desde 1932, com o Tratado de Bretton Woods, foi diminuindo a quantidade de ouro por cédula de dólar, até que em 71 acabou de vez. De 71 para cá, o lastro da economia americana passaram a ser dívidas públicas que são criadas primeiro pelo próprio governo, depois pelo Fed e os bancos, a partir do quantitative easing que ele comentou ali. Você concorda que esse sistema é uma pirâmide? Esse sistema é uma pirâmide de cartas marcadas, tá cara que isso vai dar merda. Se você tiver um lastro dessa economia em Bitcoin, por pior que seja manter essa economia, porque esses caras são os filha da puta, esses caras são um bando de velho pedófilo maldito, os caras que comandam a economia mundial. Por mais que seja ruim manter esses caras no poder, pro resto da população, a economia parar de depender da impressora e passar a se lastrear num ativo realmente escasso não é algo tão ruim. E se essa população entrar no Bitcoin antes desse resgate da economia americana a partir do ativo, então essa população vai enriquecer muito com esse ato do governo. Por pior que o governo seja. Então, eu não sei, eu vi a crítica, eu assisti aqui metade do vídeo, eu não sei mais o que ele pode falar depois, porque ele já soltou o argumento ali, mas não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum.
E é aí que entra o gigantesco problema, porque foi exatamente isso que aconteceu e é impossível você entender o que são as criptomoedas e por que o Bitcoin está caindo se você não entende esse desdobramento, se você não entende que as agências de inteligência, as grandes empresas de tecnologia, Wall Street e até as criptomoedas sempre foram ligadas. As agências de inteligência como a CIA sempre nasceram ligadas ao poder do dinheiro. Nossa, não tava na tela. Mas tudo bem, foi só um discursinho de 30 segundos dele falando aqui. O grande problema disso é dizer que o Bitcoin nasceu ligado aos centros de poder ali do dinheiro. Mas como que nasceu ligado se nasceu valendo pouquíssimos centavos e essa galera criticava, chamava de veneno de rato, de moedinha da internet? Eu discordo. Agora eu discordo frontalmente do que ele disse aí. Não há nenhuma prova disso, pelo menos, né? Não que provavelmente não tenha, provavelmente tem alguém ligado a CIA ou FBI ali entre os principais programadores ali do primeiro ciclo do Bitcoin. Eu não tenho dúvida de que isso pode ter acontecido. Mas eu respondo novamente, eu retorno com aquela minha pergunta novamente. E daí? O código é aberto. Você pode ir lá e auditar o código. Então, qual é o problema? Não há esse problema, pelo menos na parte técnica, né? Ó, rosquinha na tela. Pô, de novo não apareceu a rosquinha. Nossa, ó a cara que ele tá aqui. Aí, a rosquinha. Ó a cara que ele tá aqui. Ixi. Ok? A gente sabe que tinha um projeto já da Agência Nacional de Segurança, que é uma agência de inteligência norte-americana de 1996, tá? O projeto original do Bitcoin só foi publicado em 2008, o white paper do Bitcoin. Em 1996 já tinha todo um sistema que daria origem ao Bitcoin, criado pelo serviço de inteligência chamado SHA-256. Com todo o respeito. Não é possível, Daniel. Ai, Daniel. Tá bom. Pessoal, o que que é o SHA-256? Ó a rosquinha na tela. SHA-256 não é algo extremamente secreto. Ele foi desenvolvido pela NSA, obviamente, mas ele é uma tecnologia de criptografia, que é inclusive utilizada por tudo hoje. As únicas coisas que não utilizam o SHA-256 utilizam ou o SHA-128, que é bem menos seguro, porque tem menos caracteres, ou o SHA-512, que tem o dobro dos caracteres. Vamos fazer. Eu tenho um vídeo que eu mostro como é que faz isso, mas vamos fazer aqui um só para brincar. Text to SHA-256. Só para vocês entenderem do que se trata. Nós vamos incluir aqui informações. Ele vai criar um hash dessas informações. Então, isso aqui que eu escrevi é isso aqui criptografado. Inclusive dá para colocar aqui, ó, letras maiúsculas, minúsculas. Ó, Daniel Lopes manja muito de Bitcoin. Isso aqui é o que está escrito sem criptografia nenhuma. Vamos gerar um SHA-256 disso? É isso aqui. Com isso aqui, que vai ter 256 caracteres, a gente consegue fazer outras coisas. Como que o Bitcoin aproveita isso? Vamos lá no Ian Coleman, porque o Ian Coleman ele mostra como é que funciona por baixo do capô, tá? Nós vamos adicionar como o hash de entropia. Quantos bits deu aqui? 256, porque a gente usou o, o SHA-256 e colocou um texto ali do tamanho. Se a gente colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Se a gente colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4,
vai gerar ainda um hash de 256 bits, que a gente vai colocar aqui e vai gerar uma carteira de Bitcoin. Então, é apenas assim que ele funciona, tá? É a entropia. Como que é feita a entropia da criptografia do Bitcoin? Não é algo que você possa quebrar. Até porque isso aqui é utilizado não apenas pela NSA, mas também é utilizado pela NASA, é utilizado por várias outras agências aí pelo mundo, por bancos suíços. Então, SHA-256 não é um protocolo de controle, é uma técnica de criptografia. Que é converter qualquer informação em um hash de 256 bits, que você vai poder jogar aqui e ele vai virar uma carteira de Bitcoin, que você pode anotar as 12 ou 24 palavras, no caso de 256 são 24 palavras, ou não, você pode lembrar desse hash aqui, ou do que gerou o hash, né? E lembrando que você pode utilizar mais do que 256 caracteres. Então, se você colocar um caractere, ele vai gerar aqui o hash com 256 bits, ó, continua tendo 256 bits. E se você colocar muito mais, vamos pegar aqui uma letra de uma música, We Will Rock You, do Queen. We will rock you. Big noise. Back Sunday. Vocês conhecem a música, né? Bem legal. Puta, tá uma bosta de. Deixa eu pegar em outro site aqui. Letra. Bem melhor. Pegar isso aí e jogar aqui, ó. Esse monte de texto aqui vai gerar um hash de 256 bits. E se você jogar aqui, você vai ter o mesmo 256 bits e vai ter uma carteira de Bitcoin diferente, gerada a partir de algo que não tem nada a ver, tá? Então é só essa técnica. O que a NSA criou foi essa técnica. Todo o resto do código do Bitcoin é aberto e você pode checar. Essa técnica aqui, você pode até não confiar nela. Você pode fazer uma criptografia SHA-512, por exemplo. Tanto faz, literalmente tanto faz. O importante é, sempre que você colocar essa informação aqui e você rodar essa técnica do SHA-256, vai gerar o mesmo hash, ó. F64 termina com C68. Vamos ver o que a gente copiou da outra vez. F64 termina com C68. Então, se eu souber essa informação aqui, que foi a informação que eu criptografei, eu sei o que foi gerado aqui. Se eu souber o que foi gerado aqui, eu sei qual foi a carteira de Bitcoin gerada ali. E foi apenas essa técnica aqui que foi criada pela NSA. Porque aí eu consigo o quê? Escrever uma carta aqui de 20 páginas e gerar um hash dessa carta, que eu posso mandar só esse hash aqui para outra pessoa, que ela vai aplicando o SHA-256 ao contrário, né? Que é colocando o SHA-256 aqui em cima. O site aqui eu gosto muito. Tá até no GitHub, ó. Você vai, coloca o texto aqui. Eu botei a letra de Will Rock You. Ele dá o output. Reparem que é outro site, mas como ele usa a mesma técnica, F64, C68. Exatamente a mesma, né? O mesmo hash que foi gerado da outra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, se esse trecho que eu mostro, olha as rosquinhas, se esse trecho que eu mostro como fazer o encrypt de qualquer informação para achar 256 não merece seu like, eu não sei mais o que merece. Se você ainda não segue esse canal aqui, siga o canal. Antes de prosseguir com o vídeo, eu quero falar do meu parceiro Ouriço, da Spike to Spike. Comprar Bitcoin com privacidade e segurança é na Spike to Spike. E usando o meu arroba, o arroba Ojeda, você vai ter 20% de desconto. Então use e abuse do meu arroba lá ele. E a ProHash. Ué, por que o Ouriço não saiu da tela? Aí, ó. Falha técnica. Vou colocar de novo. A ProHash
É o local onde você pode comprar a sua OneKey de forma segura, tá? Com até 20% de desconto usando os cupons que estão aqui embaixo. Todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Você pode ajudar esse canal a se manter no ar sendo membro do canal a partir de R$ 4,90 ou doando aqui pro canal em, cadê? Doações. Aqui. Bitcoin Lightning Network e Bitcoin On-Chain, porque se para outras pessoas não é dinheiro, para mim é o único dinheiro que presta. Vamos voltar ao Daniel Lopes. Tá gravando, né? Tá. Criado pela NSA, tá? Então, meus amigos, vamos agora para passar para a aula para adulto. Até aqui a gente estava na aula Mobral, tá? A gente estava na aula para o Kruger. Agora a gente vai passar para a aula dos adultos. Por isso, nesse momento, eu gostaria de te incentivar, você que chegou depois, a dar o like. A gente está com 7.541 pessoas assistindo ao vivo, mas apenas... Cara, eu odeio reagir à live por causa disso. A live ela tem que ficar indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Um assunto que renderia um vídeo de 10 minutos vira um vídeo de 1 hora. 3.600 likes, ou seja, mais da metade da galera que está assistindo, para tudo aí e dá o like. O mesmo número de pessoas assistindo, todo mundo dando like, mesmo número de likes. Tá calibrada no meu copinho d'água aqui, tá? Caramba, ele ficou 2 minutos para pedir like. Calibragem aqui, na frente 50 a chegando a parte da aula para adulto. Até aqui era aula Mobral. Agora é aula para quem não quer. Eu também fico me repetindo assim toda hora. Eu acho que quem faz live geralmente se repete mais. É meio cansativo isso, né? Vamos lá. As agências de inteligência, elas nasceram ligadas ao poder do dinheiro. Desde o começo, a CIA ela foi criada e controlada por advogados e banqueiros de Wall Street, tá? E os grandes bancos americanos. Ela funcionava como uma espécie de polícia secreta para proteger os interesses das grandes empresas americanas. Exemplos antigos, né? As derrubadas do governo que eles fizeram na Guatemala para proteger uma empresa de frutas e também o que eles fizeram em território iraniano para proteger o petróleo. Ou seja, a CIA atuou retirando a liderança do governo da Guatemala para proteger uma empresa americana de fruta. E os Estados Unidos sempre atuaram no Oriente Médio tentando proteger o seu próprio petróleo, o seu interesse no petróleo, o petrodólar. Agora, as empresas de internet e as grandes companhias... Não, peraí. Deixa eu pôr a rosquinha na tela de novo. A rosquinha. Pensando aqui. Ele deu toda essa volta. Ele tá todo preocupado com o que vai acontecer com o Bitcoin, porque a NSA criou o SHA-256. Eu realmente não sei como reagir a isso. Eu realmente não sei como reagir a isso. A mesma coisa que fazer um vídeo de 1 hora para falar, você que tem Volkswagen, cuidado. Muito cuidado, é muito sério o que eu vou te falar agora. Mas antes você deixa o like. Antes você tem que saber inglês. Antes você tem que contratar uma assessoria de investimento responsável. Fica 1 hora enrolando para falar assim. Quem criou a Volkswagen foi Adolf Hitler. Porra, mas isso tá na Wikipédia. Você, em uma pesquisa de 2 segundos, você entenderia essa questão da NSA. E se a CIA, se as agências e tal estão ligadas a esquemas maiores de dinheiro, isso não quer dizer que toda a criação delas vai ser utilizada por elas. Existem criações delas que serão utilizadas por outras pessoas para outros fins. E quando o código é aberto, você pode simplesmente auditar e apontar aonde estão os fins escusos. Eu não estou dizendo que não tem. Estou dizendo que qualquer um pode auditar e encontrar esses fins escusos que essas pessoas dizem que possivelmente tem, mas nunca encontram e nunca dizem aonde estão esses fins escusos que tem no Bitcoin. Bom, pessoal, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui.
Muito obrigado aí para quem ficou até aqui. Deixa o like, ajude o canal das formas que eu já falei aqui no vídeo e por enquanto é só.